E aí pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre edição de scans de fotografia analógica. Para começar o vídeo, eu quero deixar bem claro que isso não está em debate. As fotografias analógicas que são escaneadas precisam ser editadas, devem ser editadas, porque o scan por si só já é uma interpretação do negativo que não dá uma fidelidade, uma realidade ou qualquer coisa assim. Durante o processo de scan dos negativos, né, o próprio scanner interpreta tons e interpreta cores. O laboratorista que está fazendo o scan também está usando ferramentas ali dos softwares disponíveis para isso, para fazer a interpretação dele das imagens, né? Claro que eles tentam sempre entregar o melhor resultado possível, mas essa coisa de purismo do filme fotográfico, ainda mais quando ele é escaneado para o computador, não existe, tá? Vamos estabelecer isso, que não existe purismo em fotografia de filme ser escaneada por computador. Na verdade, não existe purismo na fotografia, ponto. Passando por essa parte que pode ser meio polêmica para algumas pessoas, mas não deveria ser, eu trouxe aqui, eu separei dos últimos 2 filmes que eu fotografei, um preto e branco e um colorido. Eu separei algumas fotos para editar ao vivo aqui para vocês, né? Editar elas aqui no vídeo para vocês verem que eu mexo em pouca coisa e eu mexo só no que eu acho que cada foto precisa para ficar do jeito que eu quero. Então, vamos direto aqui para as fotografias. Para começar aqui, eu vou começar com algumas fotos preto e branco que eu fiz. Esse é um rolo de T-Max, 35mm, né? A foto, vocês podem ver aqui, ela tá sem nenhuma correção de absolutamente nada. Então eu vou mexer em muito pouca coisa nessa foto. O que eu vou mexer aqui que eu acho que pode melhorar, tá? Eu vou trazer um pouco mais das sombras dela. Vou trazer um pouco mais dos brancos para deixá-la um pouco mais contrastada e brilhante. Vou dar um pouquinho de contraste nela aqui, mas é bem pouca coisa. Aqui nas curvas, talvez eu aumente um pouco os tons médios. Mas é muito pouco, e aí eu tenho que dar uma baixada aqui nas sombras para ela ganhar um pouco dos pretos de volta. Vamos ver aqui. Aqui a foto já ganhou um pouco mais de contraste. E eu vou dar um pouco de nitidez para essa foto. A nitidez eu gosto sempre de ficar olhando aqui o painel de detalhe. Na verdade, esse painel de detalhe não está me dando o detalhe certo. Vamos ver o detalhe aqui na bicicleta. Aqui. Eu vou dar aqui nitidez. Não vou dar muita nitidez para não ressaltar muito grão, então aqui 50 já está bom. Vou diminuir o raio para preservar um pouco, para dar nitidez sem deixar o grão muito pronunciado. E vou aplicar uma máscara aqui de mais ou menos 50 também. Aqui, vamos ver como é que fica. Aí, ó. Aqui a gente já tem uma nitidez bem boa. E essa foto para mim está basicamente pronta, né? Mas isso é uma característica do filme T-Max, né? Dessa revelação, desse rolo de T-Max, que as fotos vieram já meio que no meu gosto, assim. Para mim essa foto tá bacana desse jeito. Aqui eu tenho mais outras 3 fotos preto e branco, né? Que é da mesma cena. Como é aqui da mesma cena, eu posso dar uma sincronizada nas configurações, aplicar as mesmas configurações que eu coloquei ali para a primeira foto para a segunda foto. Vamos dar uma olhadinha como é que ela ficou. Ó, aqui, essa foto, ela tá um pouquinho estourada, né? Ela ficou com uma exposição um pouquinho clara demais. Então eu vou dar uma baixada na exposição dela. Vamos dar uma olhada aqui com o fundo branco para ver se é isso aí mesmo. Deixa eu baixar um pouquinho mais. Aí meio ponto, se eu botar aqui meio ponto certinho, opa, menos meio ponto certinho, acho que a foto já fica bacana. Vamos ver o antes e depois. Olha, aí ela já ganha um pouco mais de força nos pretos, né? Já fica uma foto com uma estética que pra mim tá o suficiente. Vamos aqui para essa terceira foto. Essa terceira foto preto e branco aqui, ela é uma foto que tem bastante detalhe, né? Uma foto cheia de informação. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma arrumada aqui na orientação dessa foto, na correção de perspectiva, né? Aqui ela já está bem.
Vocês notem que aqui eu perco bastante desse enquadramento dessa foto, mas eu até gosto porque esse canto aqui eu já fico sem esse detalhe desse outro prédio, eu fico só esses prédios centrais aqui. Então dá pra fazer o crop aqui. Essa foto também ela tá um pouco flat demais pro meu gosto. Uma coisa que eu gosto de fazer na hora que eu recebo fotos que estão com um perfil de tons muito flat, muito neutros, eu gosto de, ao invés de aplicar o contraste, eu venho direto na curva e aplico um contraste médio. E dou uma olhada como é que fica. Se ficou bem, eu deixo assim, mas normalmente eu tiro um dos pontos aqui, né, porque às vezes ela puxa demais os pretos, mas dessa vez eu vou deixar. E aqui eu acho que eu posso vir aqui no contraste e dar um pouquinho mais de contraste nela, que eu acho que vai ficar melhor. Para acentuar ainda mais esse efeito, eu vou dar uma trazida nos brancos. E eu acho que talvez aqui nessa foto eu vou baixar um pouco as sombras para dar um pouco mais de contraste ainda. Não tanto. Vamos ver como é que ela tá aqui. Ó, já deu uma melhorada bem significativa nessa imagem. Vamos lá para baixo, vamos botar aqui de nitidez 50, que é o padrão que eu uso para esse filme aqui, 0.5 de raio e uma máscara de 60. E para mim essa foto está pronta, não tem muito mais o que mexer. O que acontece às vezes, e aqui nessa foto eu estou vendo que acontece um pouquinho, é que a beirada do negativo aqui está sobrando um pouco de iluminação. Isso pode ser por vazamento de luz da câmera, o que eu tenho certeza que não é, porque eu refiz a vedação dessa câmera, mas pode ser também por vazamento de luz no negativo no scanner, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na vinheta e vou baixar um pouquinho a vinheta, aplicar um pouquinho de vinheta nos cantos. Eu acho que isso funciona bem também para fins estéticos nessa foto, não só de correção, porque ela traz um pouco da atenção aqui para essa grande bagunça de fios que tem no centro da imagem. Vamos ver aqui um antes e depois. Aí, essa foto já está bem melhor. Claro, para o tratamento das minhas fotos preto e branco não tem muito mais o que mexer além das ferramentas de tom e de nitidez, né? Vamos para as coloridas então. Aqui nas coloridas, esse é o rolo de Fujicolor 200, né? Primeira coisa que eu vou fazer nessa foto aqui é dar uma correção. Aqui eu vou apelar para a ferramenta automática, ver o que ela me sugere. É mais ou menos isso aí. E aqui, nessa cena aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma mexida aqui no contraste dela, dar um pouco mais de contraste para essa cena. Vou baixar aqui os realces, trazer um pouco mais de informação do céu. Esse céu pode ser um pouco mais azul ali, se eu baixar bastante os contrastes aqui dá pra ver, né? Eu só não vou baixar muito para ele não ficar muito neutro, né? Para a imagem não ficar muito neutra. Mas aqui a gente já trouxe aqui nessa área aqui um pouco mais de cor. Dá para baixar um pouco mais ainda a exposição dessa foto, mas aqui eu acho que ela ficou um pouco subexposta demais. Vamos botar ali menos 0.15. Achei que tá bacana. Vamos trazer de volta um pouco das sombras. Vamos trazer de volta um pouco dos brancos. E aqui talvez eu baixe um pouquinho os pretos, mas vamos dar uma olhada. Bem pouquinho. Baixando os pretos a gente reforça um pouco mais as sombras, né, e reforça um pouco mais do contraste. Já é uma ferramenta legal de contraste fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica um contraste médio nas curvas. Acho que fica um pouco dramático. Vou tirar aqui esse ponto, que normalmente esse ponto ele traz bastante as sombras. Acho que não precisa de tanto contraste, então vamos nivelar a curva de novo e ver como é que fica. Acho que eu posso fazer manualmente isso aqui, trazer um pouco aqui os tons médios, um pouco mais de brilho para os tons médios, baixar um pouco mais as sombras só para regular. E eu acho que tá ok. Vamos ver o antes e depois. Aí é bem pouca coisa que eu estou mexendo. Vamos lá na ferramenta de nitidez. Como essa foto aqui é com um ISO 200, é um ISO que tem muito pouco grão, eu posso abusar um pouco mais da minha ferramenta de nitidez aqui sem me preocupar tanto com o grão da foto, né? Aqui vocês podem ver no detalhe que trouxe bastante grão. Vamos baixar um pouco esse raio aqui, né? Baixar aqui para 0.6 e vamos trazer a máscara para ele aplicar só onde interessa aqui, que são nas áreas de bordas da imagem. Eu gosto sempre de dar um zoom nela
aqui na imagem grande mesmo, eu acho que esse quadradinho que tem na ferramenta é muito pequenininho. E pra mim, vamos dar um antes e depois. Olha como a gente ganha em detalhes aqui na placa de seta, aqui na placa onde tem escritos aqui no semáforo de pedestre, né? Na placa do nome da rua. Aqui na placa do nome da rua dá pra ver, por exemplo, que eu apliquei muita nitidez. Então vamos baixar um pouco, trazer um pouco menos de nitidez aqui. Chega num ponto em que a gente começa a adicionar tanto ruído na foto com a ferramenta de nitidez que a gente acaba perdendo detalhes finos. E esse é o parâmetro que a gente pode usar para ver se a gente colocou muito ou pouca nitidez na foto. Aqui nessa placa da Santa Terezinha aqui da rua, dá para ver que eu tinha posto muita nitidez. Então eu baixei um pouco comparado com o anterior, né? E dá para ver que ficou ok. Então acho que tá bem. As outras cenas aqui são mais ou menos na mesma rua, né? Então eu procuro manter um padrão de edição para cada rolo de filme. Cada rolo de filme eu dou uma olhada nas fotos principais, vejo como é que elas estão se comportando e se as cenas são mais ou menos do mesmo local ou tem um aspecto visual parecido, eu tendo a manter as mesmas configurações para todas as fotos para ter um padrão naquele filme, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou só sincronizar a próxima foto, que é da mesma cena, na mesma rua, só olhando para o outro lado. Sincronizar tudo. Vamos dar uma olhadinha nela no antes e depois. Ó, aqui no antes e depois, dá pra ver como foi legal eu ter baixado tantos realces nessa foto, porque trouxe bastante informação dessa janela aqui, dessa janela da parte de cima da casa que está fechada. Opa, errei a ferramenta. Ó, ali a gente trouxe bastante informação dela e trouxe bastante informação do céu também. Aqui talvez nessa imagem eu possa trazer um pouco mais de saturação para essa foto, que eu acho que dá uma riqueza um pouco maior para ela. Pronto. Para mim tá perfeito. Essa foto já tá ok para mim, com os mesmos retoques que eu fiz na foto anterior, com um pouco mais de saturação só. Vamos para a próxima foto. Aqui essa próxima foto, olhando para ela, eu posso ver que é uma cena muito parecida com as fotos anteriores. Então, usando essa mesma lógica de ter o mesmo visual para todo o rolo de filme, o que eu vou fazer? Vou sincronizar as configurações das fotos anteriores. Sincronizei. Vamos dar uma olhadinha como ela tá. Antes, depois, antes, depois. Eu acho que a gente pode trazer um pouco mais das sombras aqui. Vamos ir para 25 nas sombras. Tem bastante informação ali que ficou perdida. Vamos para 30. Acho que agora sim. Antes, depois, antes, depois. Isso aí. Vou dar uma corrigida aqui no horizonte dessa foto. Usando de parâmetros prédios lá do fundo. Eu admito para vocês que eu tenho um pouquinho de problema com a linha do horizonte. Eu sempre faço minhas fotos tortas. Me parece que tá ok essa foto. Eu trouxe também a mesma configuração de saturação da foto anterior para essa aqui. Já sabendo que eu teria uma cena cheia de cores, né? Eu posso dar um pouco mais de saturação nela, tipo aqui um 6, eu acho que isso enriquece a foto, mostra um pouco mais do que eu queria mostrar, que é esse monte de cor desse monte de flores. Vamos aqui, um último antes e depois, antes de passar para a próxima. Acho que é isso aí. Para mim tá perfeita. Aqui eu trouxe uma cena em que eu subexpus, né? Eu fotografei com uma câmera automática e a câmera subexpôs essa foto aqui em função do reflexo de luz que tinha na traseira desse carro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ajustar o horizonte dessa foto, porque, como eu já expliquei, eu tenho um probleminha com isso. Pronto, acho que temos. Então, nessa situação, o que acontece? Os pretos dessa foto ficam bem lavados e na hora de escanear, como o scanner tenta puxar bastante informação de uma foto que em princípio está escura, ela ganha aqui uma vinheta ao contrário, né? Ela ganha um clareamento nas bordas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é baixar aqui, adicionar um pouco de vinheta para esses cantos ficarem mais escuros. Antes e depois, olha só. A foto já ganha uma unidade visual muito maior, né?
Pronto. Agora, a partir daqui, eu posso começar a trabalhar um pouco mais a exposição dessa foto. Fotos analógicas subexpostas não tem muito o que fazer. Não adianta eu querer puxar a exposição dessa foto para cima, tentar recuperar a informação, porque o filme ele não guarda muita informação nas sombras, né? Então eu vou tentar puxar aqui o mínimo possível, vou tentar puxar aqui 0.2 já é o suficiente. Deixa eu tentar puxar aqui 15 nas sombras, e aí já vê que ela começa a ficar um pouco esbranquiçada, né? Já fica um pouco lavada, mas aqui a gente já conseguiu recuperar bastante coisa nessa foto. Vamos aumentar aqui o contraste, e aqui nesse caso vamos dar uma baixada aqui nos pretos. Vamos vir aqui para as curvas, ver o que ela faz aqui com contraste médio, acho que foi um pouco demais. Excluir esse ponto de controle aqui, ainda baixou muito as sombras, vamos dar uma puxada para cima aqui, deixar um pouco dessas sombras virem, acho que está ok. Vamos botar um pouco mais de branco nessa foto, para dar um brilho a mais aqui nessas partes de realce. Vamos trazer um pouco mais dos realces aqui, acho que essa foto não precisa, né? Ela já está bem contrastada, talvez dá para baixar um pouco ainda. Dar um pouco mais de saturação, para a gente mostrar que aquela luz do sol estava bem amareladinha. 22 é muito, 10 é ok. Vamos trazer aqui a nitidez, a mesma coisa dos outros, 50, 0.6 e 50 também. Vamos dar uma olhada aqui nesse detalhe que tem aqui no carro. Antes e depois, antes e depois, acho que tá bacana. Para essa foto aqui eu busquei corrigir as compensações que o scanner tenta fazer na hora de escanear o negativo, né? Ou seja, eu devolvi os pretos para onde eles deveriam estar, eu tentei compensar aquilo que eu podia e eu dei uma amplificada naquilo que eu achei que merecia. Dando um pouco mais de saturação, dando um pouco mais de nitidez e trazendo um pouco mais os realces para a foto. E, claro, né, corrigindo a questão da vinheta e do horizonte. Eu acho que essa foto está perfeita. Aqui uma cena que é justamente o contrário da foto anterior, que essa foto aqui ela está estourada porque eu fiz a medição para a parte interna do bar. Então essa parte externa aqui, ela tá sobrando bastante luz, né? Ela super expôs. Então vamos lá. Então vamos começar ajustando aqui o horizonte, que eu acho que já está ajustado, é só a distorção da lente. Não, estava mais ou menos ainda. Vou trazer aqui. Como eu fotografei com uma 28mm, aqui dá para ver bastante a distorção da lente. Isso pode prejudicar um pouco a nossa percepção do horizonte, né, da foto, de como que ela tá. Então, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos dar uma baixada na exposição dessa foto, no geral. Vamos colocar um pouco mais de contraste. Vamos baixar bem os realces aqui. E bem, eu digo, o tanto quanto a gente puder baixar, sem começar a distorcer a foto, né? Distorcer, o que acontece? Se eu baixar muito, ela fica acinzentada, ó. Então vamos baixar aqui para 40, 30, tá bom? Vamos trazer de volta aqui as sombras. Vamos dar um pouco mais de branco. Vamos dar um pouco mais de saturação, que eu acho que essa foto merece, mas não muito. Vamos vir aqui nas sombras. Eu vou trazer aqui os tons médios um pouco mais para cima. E os realces um pouco para baixo. Vamos ver. Antes, depois, antes, depois. Acho que tá bacana. Mesma coisa aqui na nitidez. E eu acho que tá bacana. Apesar de ser a mesma cena, eu não vou sincronizar essa foto com a outra, porque a exposição dela tá bem diferente, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar essa foto individualmente. Eu vou começar dando uma ajeitada aqui no horizonte, ver o que ele me sugere. Muito pouca coisa, ela já estava bem bacana. Vou baixar um pouco aqui a exposição dela, bem pouquinho, dar um pouco de contraste. Trazer um pouco daquelas sombras lá, dar um pouco mais de branco. Dar um pouco aqui de saturação. Vou trazer a nitidez dela. Dar um antes e depois.
Eu acho que para essa foto aqui eu podia dar um pouquinho de calor para ela, né? Vamos dar um aqui, um 3. Aí, porque essa cena era bem no pôr do sol, então eu tava vendo essa cena com um pouquinho mais quente do que ela é. 5. Sim, vamos tirar um pouco do magenta aqui, -2. Aí, acho que sim, a gente pode até tirar um pouco da saturação agora. Acho que sim. E a foto está pronta. Agora as próximas cenas são muito parecidas, né? Essa foto aqui é muito parecida com a anterior. E a próxima também, então eu só vou sincronizar as configurações, porque como são fotos do mesmo assunto e não tem assim uma tonalidade tão diferente, eu vou sincronizar para elas manterem o mesmo look. Dá uma olhadinha como é que ficou. Aqui tem um pouco de contraste demais, vamos baixar aqui esse contraste. Vamos nivelar ela pela sugestão aqui do Lightroom, que analisa as linhas da imagem. Ali na rua tá um pouco azulzinho, mas isso é normal, né? Porque ele não estava pegando sol, já é o entardecer do dia. Essa luz aqui do sol me parece que tá bacana. Pra mim, eu acho que tá tudo certo. Vamos pra seguinte. Mesma coisa, só dar uma corrigida aqui. Eu vou perder bastante dessa imagem porque ela tá bem torta, mas não tem problema. Ela cortou aqui bem no ponto certo. Aqui ela também está com um pouco de contraste demais, vamos manter aqui no 10. Dá para trazer um pouco mais das sombras aqui. E é basicamente isso. Então é isso, pessoal. Vocês puderam ver que eu mexi muito pouca coisa nas fotos, salvo quando o negativo está muito deformado, né, em função de uma exposição errada, ou em função do filme ser vencido, né, ou de um scanner que talvez tenha sido mal feito. Mas isso é muito raro de acontecer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês aproveitem um pouco do que eu mostrei aqui. Não tem nenhuma dica fantástica e nada assim de explodir a cabeça de ninguém, né? É tudo muito básico, é tudo muito simples, mas eu espero que eu possa ter ajudado pelo menos alguns de vocês aí que gostam de fotografar analógico, tá bem? A gente se vê no próximo vídeo e até mais! Valeu!